Fala galera, essa é a continuação do vídeo sobre a família real no Brasil. Então esse período em que a família real portuguesa e os seus agregados construíram uns puxadinhos aqui no Brasil e moraram por aqui e mudaram muita coisa na colônia que era o nosso país e que foi se formando a nação brasileira. Eles viviam uma vida de luxo, como eles viviam em Portugal, que era um contraponto absurdo à vida que as pessoas viviam aqui no Brasil, né? Porque o Brasil nessa época ainda era muito habitado pelos escravos, que eram trazidos da África, tudo mais, toda a questão da escravidão, os indígenas, né? Que alguns já tinham até saído mais do interior e viviam mais nas cidades, e pequenos comerciantes. O Brasil não era assim um país nem um pouco do que é hoje. Na verdade, a vinda da família real para cá modernizou muito o Brasil. Eles criaram várias coisas. O Dom João, uma das primeiras coisas que ele criou foi o banco, que é o Banco do Brasil, que é o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, é o primeiro banco que foi criado no Brasil. Então o Banco do Brasil criou a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico. Então ele trabalhou pro lado administrativo, todas as questões para fazer a colônia funcionar. Por quê? Porque ele estava gerenciando também Portugal daqui. Então ele precisava ter meios para fazer isso. Então criou ministérios, toda uma questão administrativa pro lado político e para as coisas irem acontecendo para esse lado. E também cultural. Ele abriu a Academia de Belas Artes no Brasil, isso durante esse período que ele ficou aqui, que foi entre 1808 e 1820. Dentre algumas leis que a gente pode levantar, que o Dom João VI criou enquanto regente do Brasil, uma das primeiras foi que ele criou um acordo, novas tarifas alfandegárias, que favoreciam as migas inglesas, né? Ele baixou assim, os países que fossem trazer seus produtos para vender nos portos brasileiros pagariam 24% de impostos sobre o valor das mercadorias. Os portugueses que viessem de Portugal trazer seus produtos para vender aqui pagariam 16% de imposto, enquanto os ingleses pagavam 15%. Então, os ingleses pagavam menos que os próprios portugueses, que eram, donos da terra. Então, era bem confusa a questão. Depois de um tempo, esse índice foi equiparado para portugueses e ingleses. Começaram a pagar a mesma coisa. Os anos foram passando e eles continuavam aqui, foram criando toda uma atmosfera de desenvolvimento no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Em 1815, a rainha, a Maria I, né, que era a rainha de Portugal, rainha mãe, ela morreu. Com a morte dela, o Dom João oficialmente assumiria o trono português. Nesse ano, ele elevou o Brasil de colônia a Reino Unido. E aí começou a se chamar o Reino Unido de Portugal, de Brasil, Portugal e Algarves. Algarves é uma região ao sul de Portugal, que era de domínio português também. Então o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, o Brasil era uma nação autônoma unida a Portugal. Era um Reino Unido. Então isso depois a gente vai ver que foi muito influente quando se fez a independência do Brasil, porque o Brasil não era mais colônia portuguesa. Em 1815 também foi o ano em que o Napoleão perdeu o poder na França, né? Ele foi exilado lá na ilha de Santa Helena e não era mais imperador francês. Então, aquela tensão que existia em função das guerras napoleônicas e do domínio e da influência dele dentro da Europa, ela foi cessando. Então, em Portugal, começou um movimento de querer que a família real voltasse para lá. Aí os anos foram passando, as coisas foram acontecendo. No Brasil, aconteceu uma revolução, foi bem forte, bem violenta. Foi a Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817. Ela lutava principalmente pelos direitos, porque o Nordeste brasileiro ele ficou meio esquecido. Começou, os impostos no Brasil aumentaram muito nesse período que a família real estava aqui. Nessa época se vivia o absolutismo. No absolutismo, o rei e todos os seus nobres, toda a sua descendência, eles não eram só os gestores do Estado, eles eram donos, assim. Então tinha uma coisa assim, não tinha muito bem o que era o público e o que era privado. Bom, então os comerciantes lá de Portugal, na cidade do Porto, em especial, começaram esse movimento que foi se espalhando
pelo governo. Eles tinham várias coisas que eles estavam descontentes. Uma delas era a questão do Brasil agora ser um reino unido com Portugal, porque o Brasil era colônia. Eles queriam continuar tirando coisas daqui e tirando apenas benefícios, e não que aqui, por exemplo, o país arrecadasse impostos para si mesmo e várias questões. Então eles refizeram uma constituição liberal que tirava muitos direitos do rei, e entre várias coisas que eles exigiram era a volta dessa família real para Portugal. Eles não queriam mais essa história de Portugal ser gerenciado e ser comandado da sua colônia. Com muita relutância, o Dom João, no final do ano de 1820, na virada ali para o ano de 1821, ele começou a pressão para ele voltar para Portugal era muito grande e quase não tinha o que ele fazer, né? Então ele, muito relutante, ele e toda a sua família real, claro que não todas aquelas 10 mil pessoas, muitas até ficaram pelo Brasil e outras, né, se perderam pelo caminho, faleceram, enfim. Mas muita gente voltou com ele para Portugal e lá ele voltou a ser rei de Portugal com muitas restrições. E deixou aqui o seu filho, Pedro, como príncipe regente do Brasil. De tudo sobre essa vinda da família real para o Brasil, que a gente pode observar é que ela foi um fator determinante para o nosso processo de independência, porque depois todas esse desenvolvimento que foi dado ao Brasil nessa época influenciou muito para que muitos grupos quisessem que o Brasil não fosse mais ligado a Portugal. E aí logo no ano seguinte, em 1822, né, que aconteceu a independência do Brasil. Então era isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem e beijo. Se cuidem.